no segundo seminário de Segurança e Defesa Cibernética, para apresentar o trabalho à Lei Geral de Proteção de Dados, os cibercrimes e a adesão do Brasil à Convenção de Budapeste. Meu nome é Patrícia Barros Justino, sou doutoranda em Direito na área de concentração de Direito Público e Evolução Social da Universidade de Estácio de Sá. Sou professora da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e pesquisadora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Estou junto com a professora Érica Maia Campelo Arruda, que vai se apresentar agora. Olá, estamos aqui para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, cibercrimes, adesão do Brasil à Convenção de Budapeste. Vamos falar um pouco sobre as questões relacionadas ao Brasil e a professora Patrícia Justino vai dar início aqui à apresentação. Bem, eu abro a apresentação fazendo uma citação de Max Weber, que diz o seguinte: o homem civilizado, colocado em meio ao caminhar de uma civilização que se enriquece continuadamente, pensamentos, experiência de problemas, pode sentir-se cansado da vida, mas não pleno dela. Com efeito, ele pode jamais apossar-se senão de uma parte ínfima que a vida do espírito incessantemente produz. Ele não pode captar senão o provisório e nunca o definitivo. Então, abrindo o nosso trabalho, eu digo o seguinte: atualmente o ciberespaço assume como um global common, com fronteiras físicas e espaços de soberania definidos corretamente, o que o torna difícil diferenciar o público, o privado, o civil, o militar, o nacional e o internacional. Potencializa o aparecimento de novas ameaças. Sendo assim, o nosso trabalho se divide da seguinte forma: o sumário, objetivos, metodologia, desenvolvimento, considerações finais e referências. Partindo da premissa maior, nós temos uma metodologia que nós adotamos da seguinte forma: adotamos uma metodologia exploratória e também fizemos uma pesquisa documental da seguinte forma. A exploratória, por quê? Fizemos um levantamento bibliográfico, tendo em vista que, na parte da bibliografia, encontramos muita dificuldade, porque, como é um tema muito novo, não encontramos muitas fontes bibliográficas. Então, partimos para uma pesquisa documental, onde, de forma incessante, procuramos documentos produzidos pelo Congresso Nacional, bem como também dados, de informações publicadas através de tratados internacionais, bem como também utilizamos fontes diretas e indiretas para poder analisar os dispositivos legais pertinentes ao tema. E também um estudo comparativo, porque também tivemos que utilizar também uma forma comparativa para podermos entrar no assunto. O nosso objetivo era justamente tentar entender a Convenção de Budapeste dentro do Conselho da Europa sobre os crimes cibernéticos, essa nova marca, que era uma cooperação internacional entre a área penal e criminal. Tentar também entender e tentar construir essa estrutura digital, que é uma coisa nova, e tentar ver como a gente encontrava o liame, uma ligação entre o crime cibernético. E, por outro lado, o outro objetivo que nós tínhamos, que era um objetivo formal, de entender as legislações, tanto nacionais e internacionais de proteção, tanto na privacidade de dados, bem como as legislações que reforçam as garantias individuais que podem favorecer também ao Brasil. A professora Érica agora vai falar um pouquinho do desenvolvimento do nosso trabalho. Ótimo, Patrícia, obrigada. Então, o desenvolvimento do nosso trabalho, ele, na verdade, trata da adesão da Convenção de Budapeste pelo Brasil. Isso já é uma demanda antiga e nós fizemos isso no desenvolvimento de todo o trabalho, é uma demanda antiga nacionalmente, porque a Convenção é do ano de 2001, então o país precisava demonstrar esse alinhamento contra a criminalidade cibernética em relação aos outros países. No desenvolvimento do nosso trabalho, nós utilizamos a Lei Geral de Proteção de Dados, de 2018, a chamada Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737 de 2012, e o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014. Fizemos um cotejamento dessas leis e tratamos um pouco de como essa adesão aconteceu no Brasil. Pensando em considerações finais, o nosso trabalho ele ainda está em desenvolvimento, então nós não temos ainda resultados definitivos, temos ainda conclusões parciais. Então, como considerações finais,
nós, no trabalho, desenvolvemos que o cybercrime é uma ameaça real, nós conseguimos concluir isso de forma parcial, onde podemos analisar de forma quantitativa que os índices estão em ascensão, especialmente por conta da pandemia do novo coronavírus. E fez com que as pessoas estivessem cada vez mais conectadas e dependentes da tecnologia, então o tema se mostrou bastante atual. Por conta também de que o Brasil hoje dispõe de instrumentos jurídicos adequados ao enfrentamento das cyberameaças, mas há uma necessidade de ações de educação em todos os níveis, tanto dos profissionais de segurança pública, como também as ações de educação de forma geral quanto aos operadores de direito e principalmente parceria por parte da sociedade em geral, no sentido de prevenção ao combate do cybercrime. O Brasil, a gente também conseguiu concluir que o Brasil também foi convidado a aderir à Convenção do Conselho da Europa contra a Criminalidade Cibernética em dezembro de 2019. E o presidente da República, em 24 de julho de 2020, encaminhou o texto da Convenção ao Congresso, onde tal adesão vai permitir que as autoridades brasileiras acessem de forma mais ágil as provas eletrônicas para os processos de jurisdição estrangeira. E também essa aprovação vai tornar mais efetiva a cooperação jurídica internacional relacionada à perseguição penal dos crimes cibernéticos, que por enquanto, até a conclusão do processo, ainda não aconteceu, o Brasil participará do grupo como observador. Por fim, nossas referências, é importante ressaltar que é um tema que tem pouca referência ainda, é um tema ainda muito novo, bastante atual. Então, eu vou destacar aqui a bibliografia que nós utilizamos, o Richard Clarke, que é um livro de 2015, que foi importante porque ele fala da guerra cibernética, então a gente precisou utilizar ele como referência. O Rogério Tadeu Romano, que foi um artigo que trata especificamente da Convenção de Budapeste, e é um artigo muito atual, de 2020, de agora, de 2020, também foi nossa referência. Um artigo também do Tiedemann, que fala especificamente da criminalidade em relação ao foro penal, também é um artigo bastante atual, do ano de 2020, que nós utilizamos como referência, e o Emerson Wendt e o Vinícius Nogueira, o Emerson Wendt e o Igor Vinícius Nogueira Jorge, que tem um livro específico de crimes cibernéticos, ameaças e procedimentos de investigação, que é um livro de 2013, mas que foi muito importante para a gente entender um pouco sobre os cybercrimes, um pouco sobre essas questões relacionadas à aprovação da Convenção no Brasil. Então, esse é o nosso trabalho. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade de participação no seminário e espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Obrigada.